E, de fato, não estou ansiosa, por incrível que pareça. Olha que a partida não é qualquer uma, né? O Bragantino vem numa crescente muito boa. É um time enjoado, é um time que, querendo ou não, tem as suas dificuldades para ser batido, ainda vai jogar dentro da sua casa com torcida, tem esses fatores, né, que pesam para o lado de lá. Além disso tudo, temos desfalques importantes no nosso meio de campo, principalmente sistema defensivo, ataque. Então, os três setores aí, o Flamengo defasado, mas eu confio muito no elenco que a gente tem, no elenco que a diretoria construiu. É para isso que temos que ter, vamos dizer assim, o time A e o time B, entre aspas, né? Porque a gente sabe que essas situações vão ocorrer e o Flamengo tem que estar preparado para situações como essa na partida de hoje. Estou muito confiante, claro, com o pezinho no chão, o Flamengo tem que fazer a parte dele, mas 1-0 é 3 pontos, né, Júlio? Então é importante sair com a vitória fora de casa. Com certeza é um jogo muito importante, o Flamengo não pode tropeçar. E Filipe Ruggieri, meu amigo, Bruno Henrique, que é um dos jogadores aí que possivelmente não irão enfrentar o Bragantino, mas ele está relacionado, foi relacionado para a viagem, e como a gente falou um pouquinho antes, né, o Flamengo montou a sua base ali em Atibaia, já pensando também para o confronto de domingo contra o Fortaleza, que também não é no Rio de Janeiro, não, é fora de casa, o jogo será no Ceará. E aí, Bruno Henrique, joga ou não joga? A gente tem informação sobre isso, mas sua opinião? Bruno Henrique, jogador importantíssimo, né, voltou àquela forma que a gente conhecia dele, fazendo gols, decidindo jogos, principalmente na Libertadores. É um jogador que vai fazer falta caso não entre. Mas Michaelzinho tá bem, né? Michaelzinho tá bem, qualquer coisa se ele não jogar, ele entra ali pela esquerda. Tem o Kennedy, que pode ser aproveitado, o Vitinho, vamos ver como é que ele vai montar o time. Muitos desfalques, né? Uma sequência difícil para o Flamengo. O Bragantino venceu da gente, né? No primeiro turno, aquele jogo doido, com um golzinho no final. E, enfim, seria interessante se a gente colocasse o que a gente tem de melhor, com muitos desfalques, mas se o Bruno Henrique tiver em condição, é um jogador que a gente não pode abrir mão da técnica e da qualidade dele. Porém, se não jogar, já fica ali talvez para entrar para o segundo tempo, né? Já que foi relacionado. Mas eu confio ali no Michael. O Michael tá bem, Pedro. Eu acho que o Michael para o Pedro pode pintar algumas assistências aí. O Michael tem sido um dos líderes de assistências do Flamengo, né? E o Pedro voltou a fazer gol, então estou confiante. Quem entrar ali, Júlio, o Flamengo tem um grande elenco, quem entrar ali vai... E o Bragantino perdeu um pouco de pique, tá? Já não é mais aquele time, o Claudinho foi para o Zenit da Rússia, né? Já não está naquele... É um time bem montado, tem bons jogadores, montado pelo Barbieri, né? Ex-técnico do Flamengo, que é a nova geração aí dos técnicos brasileiros, e faz esse time jogar, está na final da Sul-Americana, o Bragantino. Uma carne de pescoço aí pra gente, mas eu tô confiante num 2-1 pro Mengão hoje. É isso aí, o Alex Lima fala assim, o Flamengo vai ter que ganhar hoje do Bragantino, querendo ou não. Quero ver como vai ser hoje o Flamengo e Bragantino da era Renato Gaúcho. Tem que amassar eles. Gui Redinato, grande Gui, obrigado. É a sequência, né, Julião? Abre a sequência desses jogos de Campeonato Brasileiro aí, porque o Flamengo tem que focar agora, já que acabou a Libertadores. Acabou assim, né? Estamos na final e é só no final de novembro. Tem que focar no brasileiro para tirar essa diferença. Desculpa interromper aí, Gui, vai lá. Cara, a gente tem duas situações, né, Júlio? O Renato ele pode optar por manter a formação tática o mais intocável possível, né? E aí, nesse contexto, ele mantém o William Arão e Andreas Pereira na dupla de volantes, para manter pelo menos essa estrutura que tem começado a funcionar muito bem, né? E aí a gente precisa ponderar aqui que fizemos um destaque muito positivo e bastante argumentado sobre a vinda do Andreas Pereira aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Muita gente não conhecia esse jogador, tinha desconfiança sobre essa contratação, e a gente trouxe aqui muita informação sobre esse atleta. E o resultado tá aí. É um cara que tem sido aí um destaque extremamente positivo da nossa equipe nos últimos jogos. E só cresce, né? A cada jogo a gente percebe que ele tá mais solto, que ele tá mais adaptado e que ele tá desempenhando um futebol melhor. Júlio, assim, ó, eu quero muito, independentemente se ele vai optar pelo Andrés como segundo volante, ou se ele vai botar o Thiago Maia para adiantar o Andrés, que também até uma oportunidade que ele pode ter de ver o Andrés jogando nessa do Arrascaeta, eu quero muito ver o Kennedy jogar. Eu quero muito ver o Kennedy jogar mais do que um tempo. Jogar 70, jogar 80 minutos.
Porque assim, cara, eu até agora... Gui, vou só te contar rapidinho. Você quer ver muito o Kennedy jogar, mas parece que o André Bernardi não está muito afim de ver o Isla, não. Ele faz uma colaboração aqui pro canal. Ah, verdade. Coloca aqui, ó. Pelo menos o Isla não vai jogar, já que ele entregou os gols para o Bragantino nos últimos jogos. Verdade. No último confronto, penúltimo, né? Lá no estádio do Bragantino, né? Tem um nome difícil, é Nabi. Eu sempre confundo. Nabi Bichedi. Isso, Nossa Nabi Senhora. Bichedi. Isso aí, Nabi Bichedi. O Flamengo empatou em 1-1, venceu o jogo por 1-0 com gol de pênalti do Gabigol. Ele deu aquela entregada de paçoca no gol do Ítalo e o Flamengo empatou aquela partida. Isso foi em Brasileiro 2020. Acho que foi até esse ano, devido ao calendário, mas foi proporcional ao Brasileiro de 2020. O Isla realmente está na seleção chilena, não joga. O Mateuzinho, que estava suspenso, né, pelo terceiro cartão amarelo, não ficou à disposição contra o Atlético Paranaense na última rodada. Volta normalmente e tem tudo para ser o titular com o Rodinei para a opção no banco de reserva. Volta ao teu raciocínio rapidinho, Gui. É que, assim, eu quero acreditar que o Kennedy é muito bom jogador. Só que ele ainda não mostrou isso vestindo a camisa do Flamengo. As oportunidades que ele teve de entrar, ele não conseguiu desenvolver o futebol dele. Tudo bem, eu vou, né, aqui fazer vou aliviar um pouco pro lado dele, porque ele sempre entrou no fim do jogo, muitas vezes entrou em situações, né, onde a parte tática teve que se desmontar um pouco, porque o time precisava ir para frente, precisava buscar resultado, né? Então você sai um pouco daquele padrão de jogo que você está habituado a treinar, enfim. Então, nesse contexto, eu acho que seria interessante ver o Kennedy sair jogando. Então, se você me perguntar qual é a equipe que eu colocaria em campo, eu colocaria a dupla de volantes, William Arão e Thiago Maia, até para dar mais minutos para o Thiago Maia, que eu acho que o Thiago Maia precisa de ritmo de jogo, é um jogador importante para o nosso grupo, então ele precisa jogar. Eu colocaria o Andreas Pereira na função de 10, ocupando essa função de meio campo. Colocaria o Kennedy aberto pela direita, o Michel aberto pela esquerda e o Pedro na referência. O Vitinho fica como opção, né, nessa formação. Acho, sinceramente, meus amigos, que o Renato não vai optar por essa escalação, tá? Eu acho. Porque como ele já tá muito desfigurado, como ele já tá sem os principais jogadores, Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta, ele vai tentar ganhar na parte estrutural do time. Ele vai tentar manter o máximo possível a estrutura tática. Acho, então, que ele vem com a dupla de volantes que ele já confia, que tá indo cada vez melhor, que é o Arão e o Andreas, e ele põe o Vitinho para fazer esse 10. De qualquer forma, o Kennedy deve jogar. Acho que o Kennedy sai na ponta direita, com o Michel na ponta esquerda e o Pedro no ataque. E o Thiago Maia espera. Tem que ver se o Bruno Henrique vai jogar, né? Se o Bruno Henrique jogar, talvez ele possa jogar o Michael para a direita, né? Exatamente. Ele marca bastante. E eu vou te falar. Né? Ele utilizou já o Michael na direita contra o América Mineiro. Se for utilizar o Michel, na verdade, ele já entendeu que o Michel é muito importante. Ele entende que o Michel é um jogador reserva imediato do Bruno Henrique, porque ele entende que o Michel rende melhor pelo lado esquerdo. Porém, eu acho que o confronto contra o América Mineiro, ele não foi tão feliz na escalação, deixou claro ali que ele poderia ter improvisado o Michel na direita desde o início. O Michel entrou no segundo tempo e teoricamente, tinha feito o gol da vitória se não fosse a vacilada do René de ter saído o gol de cabeça do Alê e empatado o jogo a favor do América naquele momento. Perdi o jogo, empatou, então o empate foi Flamengo e América, mas naquele momento o empate para o América foi com um sabor muito melhor do que o empate para o Flamengo. Eu acredito que ele vai tentar fazer isso que o Gui falou. E a gente vai falar da preparação física, eu quero a opinião da Letícia, porque justamente indo ao encontro com o que o Gui falou, é muito importante a gente entender que o Thiago Maia novamente volta de lesão. E o meio-campo é um setor que precisa de jogadores que estejam bem fisicamente, até porque é um ponto forte do Bragantino, que tem um meio-campo forte, pegador, e um meio-campo que usa muito a força física. Então, Júlio, só para fazer um adendo, quando a gente se complicou contra Grêmio e contra Inter, foi justamente contra dois meio-campos travados, de muita força física, e com 3 volantes ali de mais combate do que saída de jogo. Eu acho que seria pertinente ele começar com o Ilharão, Thiago Maia e Andréas, mas pensando em questões físicas, não me surpreenderia dele, porque ele entende, não é que o Vitinho faça do Arrasca, pelo amor de Deus, mas o Renato entende que a característica do Vitinho, quando o Arrascaeta não joga e não tem um Everton, porque geralmente quando não tem um Arrasca também não tem um Everton, porque são jogadores de seleção, cada um do seu país, então o Flamengo não tem essa possibilidade de perder um só. Quando perde os dois.
perde um só quando está com 3 amarelos ou um desgaste muscular. Mas geralmente quando o Flamengo perde os 2. Então o Vitinho é esse cara de armar as jogadas. Acho eu que pelo lado direito ali, ele está querendo colocar o Kennedy. E não me surpreenderia dele colocar o Ilharão, Thiago Maia, Andréas, Michael pelo lado direito, o Kennedy pelo lado direito, Michael pelo lado esquerdo e o Pedro. Justamente o que o Gui falou com o Vitinho como opção. Porém, eu acho que ele vai manter os 2 volantes mais jovens, com pegada. Acho que também jogue, como o Ilharão e o Andrés. Deixar o Vitinho na dele, como meia. O Michel na dele, na esquerda. E ele já falou que precisa ver mais o Kennedy. Pois é. Precisa ter mais do Kennedy. E a gente torce para que o Kennedy não seja o Giovani e o Pedro Rocha, missão 2, né, Letícia? Não só Giovani e Pedro Rocha, né? Marlos Moreno. Vocês lembram do Marlos Moreno? Jogou no Manchester City, esse cara. Não, que fisicamente o Kennedy ainda lembra um pouco o Giovani. Então, mais o Giovani que qualquer outro, né? Ontem inclusive, estava na live. Pesado, né? Falando nisso, Júlio, ontem, inclusive, eu estava na live, eu não acompanho, né, pessoalmente o jogo do Flamengo, mas a galera que acompanha falou que ele tá em forma, a questão dele é só ritmo, que aquele é o biotipo de corpo dele, sabe? Aquele cara, assim, que é mais fortinho. Não é que ele tá acima do peso, etc. Tá travado. Sem ritmo. Isso, diz que aquele é o biotipo dele mesmo. Foi o que me informaram ontem da galera que acompanha. Só que é porque ele tá fora de ritmo e, querendo ou não, isso compromete até na velocidade, nas arrancadas dele, né? Então, ele ainda não tá 100%, isso é fato. Eu também acredito que o Renato vá com o Vitinho. Não gostaria que começasse com o Vitinho, por inúmeros motivos, principalmente porque, como você bem colocou, Júlio... Posso mudar minha pergunta para você, então, Letícia? Posso mudar minha pergunta? Pode, sim. Kennedy, Thiago Maia ou Vitinho? Um dos 3. Analisando que o Andrés Kennedy, Thiago Maia ou Vitinho. Por que agora eu mudei? Porque 3. Se for o Thiago Maia, o Kennedy joga na direita, o Andrés é adiantado. E o Michel fica na esquerda. Ou o Bruno Henrique. Eu faria isso. Eu faria isso. Se o Thiago Maia tiver 100% e puder começar a partida, ele começar com o Arão no meio de campo, além de fechar mais o nosso meio de campo, porque o Bragantino também utiliza não só da força física, mas de controle no nosso centro ali, para dominar a partida, e o Flamengo tem que fechar novamente, até porque o nosso time também gosta de propor o jogo, então tudo passa pelo meio de campo. E com o Andrés adiantado, um pouco mais adiantado ali, seria bem legal de se ver com 2 caras que têm muita velocidade. O Bruno Henrique, que entra em profundidade, que também pode fazer projeção para entrar na pequena área, assim como o Michael, que é um cara que tem muita velocidade também e auxilia nisso, e até melhorou na questão de passe, cruzamento, né? E a gente vai ter um centroavante nato na pequena área, que é um Pedro. Então, seria uma formação, ao meu ver, ideal para jogar contra o Bragantino, e um time forte, tá? Um time muito forte. Inclusive, o membro aqui do canal colocou como foi a escalação no primeiro turno, né? E no primeiro turno a gente tinha de zaga o Arão, que estava sendo colocado pelaquela época pelo Ceni, né? Colocado na zaga. Tinha outras situações aí de outros jogadores que não Rodrigo estão... Muniz, né? Fez os 2 gols. O Diego Ribas, né? Que está aí ausente, é um dos desfalques também. Então, seria um meio de campo ideal, com a zaga ali, com quem são zagueiros mesmo, Rodrigo Caio, Léo Pereira, porque o Gustavo Henrique também está fora, com o Diego Alves no gol. Na lateral direita, eu fico muito tranquila, porque eu gosto do futebol do Mateuzinho. Na lateral esquerda, não tem nem o que falar, o cara que joga de terno, Felipe Luiz, e o quarteto da frente ideal seria isso. Se o Bruno Henrique não for jogar, aí sim, acho que seria interessante começar com o Kennedy e com o Michael em lados invertidos. Mas se o Bruno Henrique for jogar, eu prefiro começar com o Michael e colocar o Kennedy em um outro tempo.